Então, boa noite a todas as crianças. Na semana passada a gente começou a ver, aprender. A gente vai chegar nos 10 mandamentos. A gente vai conhecer os 10 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel. É chamada também de a lei de Moisés. Mas a gente vai chegar lá ainda. Por enquanto a gente tá trilhando esse caminho aí para a gente chegar lá. Esse momento em que Deus dá a Moisés as tábuas da lei contendo todos os mandamentos para o povo de Israel. E na semana passada, a gente viu que eles estavam, o povo de Israel, né, o povo terreno de Deus, eles estavam escravizados no Egito, debaixo da mão de Faraó, um, um Faraó mau, que maltratava o povo de Deus, deixavam eles passar fome, trabalhava muito, né, sofria, e eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor deles, e aí Deus levanta Moisés, aquele menininho lá que a gente viu, nasceu, foi posto no cesto, no rio, e foi criado com a filha de Faraó. E aí Deus começa a usar Moisés para libertar o povo de Deus, Israel, o povo terreno de Deus, do Egito, das mãos de Faraó. E para isso Deus começou a castigar o, os egípcios através de pragas, ou castigos, ou juízos. Então, na semana passada, a gente viu 9 pragas. São 10 pragas ao todo, até Faraó não aguentar e liberar o povo de Deus para ir embora do Egito para servir a Deus. Até a nona praga ele resistiu, ele não deixou o povo sair. E até a nona a gente viu semana passada. Será que eles lembram, Dal, quais foram as 9 pragas que a gente viu semana passada? Será possível que eles ainda lembram ainda? Desafio, desafio. Vamos testar agora a cachola de todo mundo. Até de Dal Michel tinha Temer. uma, De Dal tinha sapo, uma cola aí que vai. tava facinho, facinho. Dal botou na tela semana passada uma Foi cola. a de a pedra e a de gafanhoto. Ó, João já falou 3: E gafanhoto, a água de pedra, sangue. o sangue, as rãs, né, João? O que mais? Lembra mais Falta, não? Eu já. Não, Quem tá lembrado falta mais? 5. eu tá aqui jogando Jesus. Quem tá lembrado? Posso Fraga? falar? Pode, Enzo. Vamos lá, todo mundo. Eu só lembro uma. Pode falar. A escuridão, As trevas, ó, os, 6. os sapos, o rio de Tá, sangue, a chuva de João pedras, falou. deixa eu ver, os gafanhotos e as moscas. 7. Falta E 3. eu só Falta lembro, 2. e eu só lembro até aí. Falta 2. Quem se As, recorda? Qual, Ana? as cinzas. Aquelas As cinzas. cinzas. Isso, falta uma. Quando terminar, eu vou colocar aqui o quadro. Ó, João e Olha, Enzo já falou a rã, as pedras, gafanhoto, olho. piolhos. Primogênito. Certa resposta. E hoje a gente vai ver essa que Estezinha falou aí agora, que é a 10ª. Então, vocês acertaram as 9 que a gente já viu. João falou um monte, Enzo falou um monte e acho que foi Heloísa que falou o restante. Não, foi Ana Júlia. Olha aí a cola aí, ó, de dar, ó. Primeira. A primeira aí é qual, João? O primeiro quadrinho. Que seria essa aí? É o de sangue. O de sangue. Agora eu vou perguntar Que você para disse Estezinha. O segundo quadrinho, Estezinha, que seria essa praga aí? Tchan, 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 tchan.
Se a gente estiver falando, não estamos ouvindo. Aham. Aham, certo. Agora, terceiro quadrinho. Esse daí tá difícil, viu, Dal? Deixa eu ver o que seria isso aí. Quem sabe? São as moscas e os piolhos. Parecendo Piolho. piolho. É, acho que é o piolho mesmo. Certa resposta. Tá a resposta. A quarto quadrinho aí. Ah, é, mosca. Mosca. A mosca, quarto quadrinho, a mosca. Quinto quadrinho. Deus matou todos os animais dos egípcios. Foi uma. Como é que é o nome, Dal, que você falou lá? Foi a mosca. Pestilência. Uma pestilência, uma peste, uma doença que deu nos animais e eles morreram. Agora, o sexto quadrinho aí. Esse homem aí querendo fazer o quê? Deixa eu ver. Quem Foram as sabe o que esse. doenças dos animais. E o sexto? Tá, Homem tá doente. Saiu feridas. Que cidade é essa? Escuridão. Não, o sexto. O do hominho aí, ó, o homenzinho aí, ó, de amarelo. Michel, lembra? Primogênito. Foi o que o povo... Aí foi as sarnas que criou feridas no corpo do pessoal, dos egípcios. Isso, falei. justamente. Aí, Tá falou certo, aí, Enzo. certíssimo, Enzo. Enzo aí acertou. E a sétima, que é. Vamos, chuva de? Chuva de gelo. Chuva de pedras. Certa resposta. A oitava. Os gafanhotos, ou são grilos, não sei. Gafanhotos, e isso devastou toda a plantação dos egípcios, todas as árvores, acabou com tudo. E a nona, esse zoião aí, Escuridão. Escuridão. escuridão, densas trevas que davam para apalpar de tão escuro e denso que estava, tudo escuro. Então foram nove pragas, 9 juízos, 9 castigos que Deus mandou para ver se Faraó libertava o povo dele do Egito e ele não quis libertar. Então, hoje a gente vai conhecer a 10ª. Mas antes eu queria saber de vocês. Quem gosta da Páscoa? Eu, Eu. Por que, João, você gosta da Páscoa? Porque eu gosto muito da Páscoa. Mas por quê? Tem o que de bom na Páscoa? Deus fez para nos salvar. Eita, se entalou. Tem Ele o ia falar, que de Deus bom na... fez para nos salvar, só que ele se entalou. Mas o que você... Peraí. Então a gente conhece a Páscoa, a época dos chocolates, né? Isso do coelhinho da Páscoa, mas essa é uma Páscoa que ela não está na Bíblia. Essa Páscoa aí foi os homens que criaram para vender chocolate, que é muito gostoso a gente comer chocolate, né? Mas a Páscoa que a Bíblia ensina, a gente vai aprender hoje. O que quer dizer Páscoa? Então agora a gente vai aprender o que quer dizer Páscoa. Então, vamos lá. Faraó não cedeu, não permitiu que o saísse do Egito. Então, Deus fala a Moisés
né? Fala a Arão e a Moisés, né? Arão era irmão de Moisés, e fala a eles que agora sim Faraó ia deixar ele sair. Essa seria a última praga que Deus iria enviar sobre os egípcios e através dessa praga, né, a 10ª, eles não iam suportar e eles iam libertar o povo de Deus. Só que para que essa praga não atingisse também o povo de Deus, porque ela ia vir sobre todo o Egito e o povo de Deus estava preso lá no Egito, cativo, Deus falou assim, ó, todo o povo de Deus, todos os filhos de Israel, vai pegar um cordeirinho, né? Ou então poderia ser também uma, como é o nome daqueles Cabrito. animais? Cabrito, isso. Poderia ser um cabrito também. Vocês vão sacrificar esse cabrito, esse cordeiro, ou seja, vão matar ele, vão pegar uma bacia, vão tirar o sangue dele, vão pôr numa bacia, certo? E vocês vão comer esse animal assado. Não pode ser cozido e não pode ser cru e não pode ser de jeito nenhum, somente assado no fogo, né? Cada casa dos filhos de Israel deveria matar esse cordeiro ou esse cabrito, tirar o sangue, pôr numa bacia, assar o animal e na noite determinada pelo Senhor, por Deus, né, que o anjo da morte ia passar sobre o Egito, e eles deveriam comer esse cordeiro ou esse cabrito assado. E o sangue que eles tinham tirado e colocado numa bacia, eles deveriam pegar uma esponja, molhar no sangue desse animal, passar no batente da porta, olha só, todos os filhos de Israel, todas as casas do povo de Deus no Egito deveria fazer isso aí, ó. Que esse homem está fazendo, ó, com sangue, ó. Ia passar no batente lateral, num batente de cima e no outro batente lateral. Isso aí era um sinal. Quando o anjo da morte passasse, o destruidor passasse sobre o Egito, a casa que tivesse esse sangue aí, ó, não ia acontecer nada. Mas a casa que não tivesse esse sangue, todo primogênito de cada casa iria morrer. Ou seja, o primogênito da casa de Faraó, o primogênito dos servos de Faraó, o primogênito do povo do exército de Faraó, os primogênitos dos animais de Faraó, dos animais dos servos de Faraó, todos os primeiros, os mais velhos, os filhos mais velhos e também os animais mais velhos, eles iriam morrer. Todos, ia acabar com todos. Mas se o anjo do Senhor visse esse sangue marcado na porta do animal que foi morto, né, do animal sem defeito, do cordeiro, nada iria acontecer. Essa seria a 10ª praga. Então, assim, Deus falou a Moisés: avisa todo mundo, olha só, avisa todo o povo de Israel. Pega um cordeiro de 1 ano, sem defeito, mata, tira o sangue, passa na porta, no batente da porta, porque quando o anjo do Senhor passar para matar os primogênitos do Egito, quem tiver com esse sinal na porta, não vai acontecer nada. E eles deveriam comer esse animal, eles deveriam assar esse animal e comer. Não poderia cozinhar nem nada. Só comer assado, não poderia fritar, nada, nada. Só comer assado. E assim Moisés dá o recado para o povo, avisa o dia que o anjo iria passar, destruindo tudo, e assim eles fazem. E no dia determinado que o Senhor avisou a eles, Deus manda o anjo do Senhor, o destruidor, passar sobre toda a terra do Egito.
E aí os filhos de Israel, eles estavam dentro de casa, protegidos, porque eles tinham feito o que Deus mandou, passado o sangue nas vergas da porta. E Deus disse assim, ó, se eu ver o sangue, nada acontece com vocês. Mas as casas que não tiverem o sangue, vou matar todo o primogênito. E também nos currais, todo o primogênito dos egípcios, todos irão morrer. E assim fez. E quando veio o anjo do Senhor, passou sobre o Egito, foi uma mortandade terrível. Todos os primogênitos do Egito, tanto do faraó, quanto dos servos de faraó, quanto dos animais de faraó, todos morreram. E aí sim faraó ficou assustado, quando ele viu toda aquelas pessoas mortas, aqueles animais mortos. Por quê? Porque Deus tinha mandado a 10ª praga, ou seja, o anjo da morte passaria e mataria. Olha aí, o pessoal chorando, todos desconsolados, porque os primogênitos tinham morrido. Somente os da casa de Israel, dos filhos de Deus, que tinha passado sangue sobre as vergas da porta, não tinha morrido. E então, depois de 430 anos de escravidão no Egito, o povo de Deus escravizado, sofrendo, oprimido, trabalhando com fome. Depois de 430 anos, Deus, através de Moisés, tira esse povo do Egito. O faraó falou assim: vocês saiam daqui agora, senão nós vamos todos morrer. O faraó ficou muito preocupado com o que estava acontecendo, com as pessoas morrendo, os animais morrendo. O faraó falou: vão todos embora daqui, sumam daqui os filhos de Israel. E aí faraó, dessa vez, depois da 10ª praga, permitiu que o povo de Israel fosse embora do Egito. E saiu só de homens, fora mulheres e crianças, 600.000 homens. Enzo, você mora em que cidade, Enzo? Feira de Santana. Você sabe quantos mil habitantes tem Feira de Santana, Enzo? Não, não sei. Feira de Santana tem cerca de 600.000 habitantes. Imagine aí toda a cidade de Feira de Santana saindo, marchando rumo ao deserto, como Deus pediu. Todos os habitantes de Feira de Santana, ao mesmo tempo, fugindo de Feira. Assim foi o povo de Deus saindo do Egito. Olha a multidão. Isso somente homens, fora mulheres e crianças. Tinha muito mais ainda, de 600.000. Então, todos eles deixaram o Egito. Faraó não suportou a 10ª praga. E aí eles partiram depois de 430 anos no Egito, escravizados. Então, Páscoa, como a Bíblia ensina, quer dizer, a palavra Páscoa é passar por cima, passar sobre. Isso quer dizer Páscoa. Não é a Páscoa que a gente conhece de chocolate e coelhinho. Essa aí é outra história. Mas na Bíblia, Páscoa é passar por cima. Então, quando veio o anjo da morte, todas as casas dos filhos de Israel que estavam com sangue na porta, o anjo da morte passou por cima da casa e não feriu ninguém que estava lá dentro. Só feriu os filhos dos egípcios que não tinham o sangue passado na velha da porta, porque aquilo só foi anunciado ao povo de Deus para fazer. Então, isso quer dizer Páscoa. Então, dessa vez, agora, Faraó permite que o povo de Deus saia do Egito. E Deus leva esse povo pelo caminho do deserto, próximo ao Mar Vermelho. Eles vão a pé, caminhando. Eles levam algumas coisas para comerem. Eles levam também várias joias que eles pegaram do povo egípcio, né? Deram para eles colares, brincos de ouro. Ele saiu com bastante coisa, saiu com bastante dinheiro. E aí eles vão pelo caminho do deserto, próximo ao Mar Vermelho. Só que em determinado tempo,
olha só o que acontece. Quando eles estão próximos ao Mar Vermelho, Faraó volta atrás e fala: por que que nós deixamos ele? Olha como o coração de Faraó estava endurecido. Faraó fala assim: mas por que que nós deixamos eles embora? Quem é que vai servir a nós agora? Quem é que vai carregar os tijolos para nós? Quem é que vai nos servir se eles forem embora? Vamos atrás deles de novo e vamos trazer eles de volta. Olha só. E aí o exército de Faraó se preparou, muitos cavalos e muitas charretes, aqueles carros, né, de guerra, e eles foram atrás do povo de Deus que estava fugindo, né? E Deus fala a Moisés para eles ficarem calmos, que Deus ia dar um grande livramento a eles. Não se preocupem, é eu que estou fazendo isso aí. Eu vou tirar vocês do Egito com a mão poderosa, com o braço poderoso. Deus garantiu a eles. Só que os egípcios desistiram de liberar eles e foram atrás deles aí. Os cavalos, o exército do faraó, queriam trazer eles de volta para o Egito. Então eles vão atrás do povo de Israel, e quando o povo de Israel, os filhos de Deus, estão em frente ao Mar Vermelho, que olham para trás, levantam os olhos e olham para trás, olha quem vem com os carros de guerra aí, ó. Todo o exército, o poderoso exército de Faraó, vai para pegar os filhos de Israel de novo e trazer para o Egito, para levar eles cativos novamente. Então Deus fala a Moisés, eles não tinham para onde correr, na frente tinha o mar, atrás tinha o exército de Faraó, eles ficaram sem saber o que fazer, o povo de Deus, eles estavam ali encurralados, e então Deus, que é poderoso, falou para Moisés que pegasse o bordão, a vara, né, e com a vara abrisse o Mar Vermelho, e o mar ia abrir em duas partes, olha só que poder que Deus tem, e a terra ia ficar seca, e os filhos de Israel iam atravessar de um lado água, do outro lado outra paredão de água, e no meio a terra seca, os filhos de Israel todos. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, iam atravessar o Mar Vermelho andando, pisando em solo seco. Olha só que coisa. Água de um lado, água do outro, e no meio tudo seco. Isso Deus fez pelo poder dele, usando Moisés para livrar o seu povo de Faraó. E aí eles começam a atravessar em seco, e chega uma hora que, quando o exército de Faraó, eles vão atrás do povo de Deus para tentar pegar o povo de Deus, Deus dá uma ordem para que o mar se feche somente na parte que estava o povo do Egito, o exército de Faraó. Então o mar se fechou novamente quando eles já estavam dentro do mar também. E o mar se fechou e todo o exército do Faraó morreu afogado, mas os filhos de Israel, o povo de Deus, passava em seco. Então o mar ia se fechando atrás do povo de Israel, matando todo o exército de Faraó, e na frente o mar continuava aberto para o povo de Deus ir passando. E assim eles atravessam o Mar Vermelho e todo o exército de Faraó morre afogado, porque Deus, com um milagre tremendo como esse, liberta o seu povo do Egito das mãos de Faraó. Então essa foi a 10ª praga, a última, né, que fez com que Faraó não suportasse e permitisse que o povo de Deus fosse embora do Egito. Ainda assim ele tentou voltar atrás, mas Deus, com poder, destruiu todos eles. Olha só, cavalos, homens, os carros, tudo foi destruído, todo o exército de Faraó. E o povo de Deus passou tranquilamente pelo mar e nunca mais eles voltaram para o Egito. Então, essa é a história de hoje. É a
10ª praga, que foi o anjo da morte, a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto de Faraó quanto dos animais do povo do Egito, e a Páscoa que eles celebraram, que foi comer lá o cordeiro ou cabrito assado, como Deus tinha ensinado a eles, o povo de Israel, né? Ali era a Páscoa, né? E passar o sangue sobre o batente da porta, que quer dizer passar por cima. Então, Páscoa quer dizer, a palavra Páscoa, a tradução correta é passar por cima. Então, quando Deus viu o sangue na porta dos filhos de Israel, do povo de Deus, ele passou por cima, né? O anjo da morte passou por cima e não atingiu a eles, não feriu nenhum do povo de Israel, nenhum dos filhos de Deus. Por quê? Porque tinha o sangue do cordeiro ali, sinalizando que aquela casa era do povo de Deus. Então, isso quer dizer Páscoa. Certo, criança? Então, agora, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ficar à vontade. Se não, a gente também pode fazer perguntas para vocês. Se Dal tiver pergunta, Michel tiver pergunta, para a gente aprender mais dessa história bacana. Uma pergunta. Como era o nome do mar que os hebreus passaram, que Deus abriu a sede lá? Dal tá cortando um pouco, pelo menos para mim tá cortando um pouco de áudio. Tem mais alguém aí que está cortando também? Agora tá bom. Bom, como era o nome do mar que Deus abriu através assim de Moisés para o povo hebreu passar sem molhar os pés, ficou tudo sequinho. Como era o nome desse mar? Mar Vermelho. Mar vermelho. Mar Vermelho. Tá certo, Michel? Mar Vermelho. Mar Vermelho. Michel falou aqui, viu? Você Como é ouviu? que é, Michel? Fala se tá certo, Michel. Tá certo. Aí tá certo, viu, Dal? Então, certa resposta para todo mundo que respondeu. E vou mandar 1 milhão de joinhas. Vamos ver se Michel tem alguma pergunta para as crianças. Qual era o nome do irmão de Moisés que ajudava, que ajudava ele nessa história aí que a gente viu? Que eu acho que Arão. essa... Olha só, eu achava que essa era difícil, mas alguém já respondeu. Arão. Sua Arão. resposta está certa. Certa resposta. Então vamos de joinhas. Vou dar um joinha aqui também. Quem respondeu Arão acertou. E agora eu vou fazer a minha pergunta. Quantos anos o povo de Deus ficou escravo no Egito? Quem sabe responder? 450 anos. Quem mais se arrisca? Enzo falou 450. Quem 430 mais? anos.
Emily Cecília falou 430. Quem mais se arrisca? 430. 430. Ana Júlia e João, 430. E aí, Dal? Tcharam! 400 e... E agora? 450. Vamos ler o versículo. Vamos no Tirateima. Vamos ver se é 450. Vamos ver se é 430. Abiladal, se der aí. Êxodo 40. Isso, 12h40. Vamos saber. Tcharam! Vou preparar meu joinha aqui, que eu sei que acertaram aí, viu? 400 olha. Suspense. Quem falou 430 anos? Deixa eu colocar aqui, ó. E ninguém me falou que eu não estava compartilhando. Agora vai. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Certa resposta. Quem falou 430? Olha Vamos os ver. joinhas. Mas esse povo tá esperto, viu, Elton? Vamos ver se Dal tem mais alguma pergunta para vocês. E eu agora não. Quero ver se eles têm alguma pergunta aí agora. Quem quer fazer uma pergunta para o outro? Eles estão sem pergunta, Elton. Então tá todo mundo sabendo tudo bem, viu? E aí, Elton? Vou fazer uma pergunta. Olha, Alexandre, aí chegou. Vem, Alexandre. Criançada, o cordeiro que Deus mandou matar, como foi que Deus mandou comer? Assado. 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 Ele mandou comer assado e tirar o sangue, botar em uma bacia, pegar uma esponja e botar o sangue nas portas para que o espírito do que mesmo? O espírito da morte não entrasse nas suas casas e matasse seus primogênitos. Certíssima resposta. Todos acertaram. Comer assado. Não podia ser cozido, não podia ser frito, não podia ser grelhado, tinha que ser assado no fogo. Mais uma então. E quando o anjo destruidor, passava nos lugares e via a porta sem sangue, o que acontecia lá dentro da casa? Ele matava seus Todos os primogênitos. primogênitos. Ele pegava Todos os primogênitos todos os morriam. primogênitos.
Poxa, Welton, é isso mesmo? É a resposta, onde não tinha sangue na porta, como foi Gente, determinado, morria os primogênitos. o destruidor passava e matava os primogênitos. Isso era tanto das pessoas quanto dos animais também. Eles morriam. E foi uma mortandade terrível no Egito. Toda a casa dos egípcios clamava a morte de alguém. Chorava. Agora, você sabe o que é que isso representa? Esse sangue colocado na porta, o que representa? Representa salvação. Alguém já ouviu dizer aqui que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os pecados? Quem foi que já ouviu falar? Sim. Heloísa e Eloá. Já ouviu falar disso, Heloísa e Eloá? Que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os pecados? Sim. Michel, você já ouviu falar disso, Michel? Repete, Dal, por gentileza. Você já ouviu falar que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os pecados, Michel? Amém, já ouvi, tem. Enzo Gabriel, já ouviu falar disso, Enzo? Sim. Então, o que representa esse cordeiro morto e o sangue dele passado ali na porta é porque quando Deus olha para aquele que já teve o perdão de todos os pecados, Deus vê que aquele dali está salvo. Por quê? O sangue do Senhor Jesus Cristo limpou esse que creu de todos os pecados. Todos os pecados. Então ele está salvo, mas aquele que ainda não foi limpo ou lavado pelo sangue de Jesus Cristo, ele ainda tem todos os seus pecados com ele. Ele não foi limpo de todos os seus pecados. Tem todos os pecados com ele. E aí o que é que vai acontecer com esse que não tem o sangue do Senhor Jesus Cristo para limpar os pecados dele? Vai acontecer o quê? A mesma coisa que aconteceu com aqueles do Egito que não tinham sangue na porta, o sangue do cordeiro na porta. Eles vão ter uma morte, só que aí é uma morte eterna. Eles vão para o lago de fogo, porque eles não creram no Senhor Jesus Cristo. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, também não limpou esses que não creram. Agora vocês conseguiram entender porque lá no Egito, Deus fez isso para mostrar que um dia ele ia mandar o seu filho aqui ao mundo e ia acontecer algo semelhante que a gente viu aí no Egito. Vocês já ouviram um versículo que diz assim: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem já ouviu falar assim? Vou botar o versículo aqui. Procurar o versículo. É João o quê, Welton? Espera aí que eu vou procurar. É o 1:29. João capítulo 1, versículo 29.
Aí, no dia seguinte, João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Egito, tinha aquele cordeiro também que foi morto, que era um animalzinho mesmo, e o sangue dele foi passado na porta da casa dos hebreus. E os hebreus que estavam lá dentro, eles estavam todos protegidos, e o primogênito também não iriam morrer. Não iria morrer o primogênito. E se tivesse mais uma família com eles lá dentro dessa casa, e tivesse mais um primogênito com eles também, esses primogênitos não iriam morrer. Porque o sangue que salvava os primogênitos estava passado ali na porta. E hoje, o sangue que salva todo pecador que crê é o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Ó, como é parecido, tá vendo? Ali é uma figura no Egito, aquilo que aconteceu, é uma figura do Senhor Jesus. Quantos anos você acha que deveria ter depois, hein, Welton? Uns 3.000 anos, né, não? Ou mais. Sim, Que o Senhor parece que veio? foi depois que aconteceu ali no Egito. Foi quanto tempo, mais ou menos? Sabe dizer? Eu acho que é isso mesmo. Depois de 3.000 anos, ó, e aconteceu um negócio parecido. O sangue de uma pessoa ia livrar todos aqueles que creem. Ó, que coisa bonita, que coisa boa que Deus faz para a gente, tá vendo? É por isso que quando a gente lê, cá em Gênesis, cá no comecinho da Bíblia, tá falando da pessoa do Senhor Jesus, só que em figuras. O cordeiro que foi morto lá pelos hebreus era a figura do Senhor Jesus que Deus iria mandar quase 3.000 anos depois, ou era 3.000 anos, para morrer por causa do pecador. Deu para entender? Entendeu, Enzo? Adriele. Entendeu, Adriele? Entendi. Tá vendo como Deus é bom com a gente? Então, Adriele pegou aqui. oi, Adriele, foi o quê? Pegou no sono aqui. Ah, tá certo. Ana Júlia, conseguiu entender, Ana Júlia? Ou senão a gente explica de novo depois, viu? Consegui. Conseguiu? João Miguel, conseguiu entender, João Miguel? Senão a gente fala de novo, e depois fala de novo, e de novo, e de novo. Dal, Oi. 1440 anos aproximadamente. Entendi. Pesquisei aqui. Aí, Welton, tá vendo? Depois de 1440 anos, aconteceu de um cordeiro ser morto para salvar as pessoas, para sair desse mundo salvo. Os hebreus não saíram de lá do Egito salvo, agora seriam pessoas aqui nesse mundo, saindo daqui do mundo para o céu, salvos. Lá era o cordeiro da Páscoa, no Egito, dos hebreus. Mas hoje foi chamado o verdadeiro cordeiro que iria tirar todos os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Como é o nome desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem lembra? Ele tem um nome. Como é o nome dele? Jesus. Esté, como é o nome dele, Esté? Do Cordeiro de Deus. Pegou no sono. Eita, tá todo mundo igual a Rita. Que beleza. Deixa eu ver o que mais aqui. Maria e Cauã, que a gente não falou hoje. Em Maria e Cauã, qual é o nome desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Amém. Jesus. Pronto. Ana Júlia queria falar? Diga, Ana Júlia.
Eu ia responder também. Jesus, isso. Então a gente crê no Senhor Jesus e nós estamos salvos, porque Ele na cruz, Ele morreu por causa dos nossos pecados e derramou o sangue dele para nos limpar de todos os nossos pecados. Não ficou nenhum diante de Deus. E é por isso que nós estamos salvos. Nós vamos para o céu. Ó, que bom! Vamos estar eternamente com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Mas agora chegou a hora da gente se despedir. Chegou a hora de mimir, que significa dormir, Michel Querino. Você sabia disso, Michel Querino? Mimir significa dormir. Mas antes de dormir, o que é que a gente tem que fazer? Antes de fechar os olhinhos, quem é que ia falar aí? Orar. Orar. Emily e Cecília chegou aqui. Deixa eu ver se já saíram. Acho que saiu. Ah, a Jaqueline está aqui ainda. Emily e Cecília aí, que chegaram um pouquinho mais tarde. O que é que a gente tem que fazer, Emily e Cecília? A gente conheceu a Emily, viu? Veio aqui na Assembleia. Nós devemos tomar banho. Como é, Emily? Quem falou aí? Foi Emily ou foi Cecília? Orar. Orar, tomar um banho. E Benjamin também. Escovar os dentes. Mas antes de dormir, fechar os olhinhos, a gente fecha os olhos para orar a nosso Deus e Pai e agradecer no finalzinho assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente ora. Tá certo? Então chegou o nosso horário e eu vou pedir agora para o Elton agradecer para a gente encerrar. Então vamos lá. Vou pedir para tirar a gravação.